Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Que bom estarmos na casa do Senhor em mais uma oportunidade que Ele prepara para nós nesta terça-feira, nesta semana abençoada que Deus nos providencia pela sua graça, pela sua misericórdia. Meus irmãos, me veio ao coração nesta noite falar com os irmãos a respeito do Salmo de número 121. Eu pediria aos irmãos que abram então as suas Bíblias para nós meditarmos a respeito deste Salmo tão maravilhoso, um precioso Salmo, uma expressão de confiança do salmista. Salmo de número 121. Este salmo diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Em outras versões, não cochilará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém? Meus irmãos, este salmo, Salmo de número 121, ele faz parte de uma coletânea chamada de Cânticos de Romagem. E engloba os salmos de número 120 ao salmo de número 134. Estes salmos são conhecidos como salmos de romagem. É como se nós tivéssemos dentro do livro de salmos mais um livro especial, escrito para nos trazer conforto, segurança, paz, alegria na nossa caminhada, na nossa trajetória. E este salmo, ele era então cantado ou recitado pelos peregrinos que iam ano após ano das suas cidades rumo a Jerusalém para as 3 festas principais, as 3 festas anuais dos judeus. E eles iam em grupos então, iam recitando ou cantando ou entoando louvores enquanto iam para Jerusalém. Eles iam, enquanto estavam indo para o culto, eles iam cantando louvores a Deus. E havia uma grande preocupação destes peregrinos com a segurança até eles chegarem a Jerusalém, porque o caminho que levava a Jerusalém era um caminho de várias colinas, era um caminho que era muito íngreme, e havia muitas pedras, e era um caminho escorregadio e também cercado por desfiladeiros. Se os peregrinos, eles caíssem em algum tombo, eles poderiam se machucar, sofrer fraturas, e também havia o perigo de assaltantes que se escondiam nestas colinas para atacar os grupos ou as pessoas que estavam mais desapercebidas. Por isso, eles cantavam estes hinos, geralmente em grupos. Eles subiam para Jerusalém e expressavam então a sua confiança em Deus até chegarem a Jerusalém. E é interessante, meus irmãos, que o salmista então, ele, entendendo os desafios desta viagem rumo a Jerusalém,
ele expressa sua confiança em Deus. E ele compõe este salmo, e este salmo maravilhoso, ele traz lições importantes para nós. Porque igual aos peregrinos que rumavam a Jerusalém, nós também somos peregrinos que estamos rumo a Jerusalém. A nossa Jerusalém não fica lá no Oriente, a nossa Jerusalém fica no céu. O caminho que nós temos de percorrer até chegar a Jerusalém é repleto de desafios, é um caminho muitas vezes que pode apresentar inúmeros perigos à nossa frente, mas a nossa confiança é que nós temos um Deus que está conosco. E é por isso que o salmista então ele inicia o salmo de número 121 escrevendo e dizendo assim: eleva os olhos para os montes. É uma pergunta: de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde no verso 2: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Parece que o peregrino ele está encurralado pelas circunstâncias adversas da caminhada. Parece que ele olha para os lados e não consegue encontrar nenhuma saída, nenhuma solução para os desafios que encurralam ele. E da mesma maneira, meus irmãos, nesta caminhada que nós temos rumo a Jerusalém celestial, por vezes nós nos encontramos encurralados por circunstâncias que fogem ao nosso controle. Quem sabe nós somos assaltados pelo desemprego, e no momento tão difícil que nós estamos vivendo, ficar desempregado não é fácil. Quem sabe o anúncio repentino de uma enfermidade inesperada que bate à porta. Quem sabe alguém que você depositou a sua confiança no momento que você mais precisou, trai você, machuca você, fere você, e você se sente encurralado. Quem sabe sonhos, planos, projetos que você arquitetou, e num acidente, num grande imprevisto, você vê os teus sonhos sendo frustrados e arruinados, e você procura uma saída, procura uma solução, e você não encontra. Mas eu acho maravilhoso, meus irmãos, que o salmista, quando se vê acuado em meio a estas circunstâncias, olhando para os lados e não vendo nenhum socorro, ele olha para os céus. E eu quero te convidar nesta noite, se você está passando por problemas que têm te encurralado, ouse olhar para cima, ouse olhar para o céu, porque Deus, Ele está de olhos abertos, e o nosso socorro, Ele vem do Senhor, Ele vem do nosso Deus, Ele vem do Todo-Poderoso. É por isso que eu coloquei escrito desta maneira, no verso 1 e 2 eu dividi da seguinte forma: o socorro de um Deus onipotente. O nosso Deus, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. E é interessante, meus irmãos, que o salmista, ele faz uma declaração enfática. Ele tem certeza naquilo que ele fala. Ele diz: o nosso socorro vem do Senhor. Ele não diz: talvez o nosso socorro venha, quem sabe Deus terá misericórdia de nós. A afirmação dele é categórica. É uma afirmação de quem tem experiência naquilo que ele fala. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, vem do Deus Todo-Poderoso. E por que ele tem tanta certeza que o seu socorro vem do Senhor? Porque esse Deus que ele serve, esse Deus Todo-Poderoso que ele serve, é o Criador do céu e da terra. Sabe o que isso quer dizer? Que o Deus que eu e você servimos, como diz Isaías no capítulo de número 40, está assentado sobre o globo da terra. Não há impossíveis para este Deus. Não há situações
irreparáveis para este Deus. Não há problemas sem soluções para este Deus. O controle do universo está na palma das suas mãos. É Ele quem controla o universo, as rédeas do universo. E as rédeas da tua vida estão nas mãos do Todo-Poderoso. É Ele quem está no controle desta situação. O nosso Deus é o Criador do céu e da terra. É por isso que Jó, meus irmãos, mediante a revelação gloriosa e grandiosa que Deus faz a ele, ele passa o livro todo questionando por quê, porque não entendia o sofrimento que estava vivendo. E é interessante que ao final do livro Deus não responde Jó da maneira como Jó, quem sabe, queria a resposta de Deus. Deus responde Jó com dezenas de questionamentos. Aonde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Vocês sabem os depósitos do vento? Conhece? E aí, depois de toda a revelação gloriosa que Deus faz a Jó da sua grandeza, Jó coloca a mão na sua boca e ele tem que expressar a seguinte frase: eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Meu irmão, você serve um Deus que tem todo o poder, não apenas algum poder, mas todo o poder está nas suas mãos. Nós não somos produto do acaso, meus irmãos. Nós não somos entregues ao destino, à sorte, ao azar. Nós temos um Deus que controla a nossa vida e é todo poderoso para abrir porta onde não há porta, para trazer resposta para as tuas indagações e solução para os problemas que te afligem. Esse é o Deus que nós servimos. Mas também o salmista, ele diz que nós servimos um Deus, e que este Deus é um Deus onisciente que cuida de nós. Nós estamos servidos e guardados pelo cuidado de um Deus onisciente. Nos versos 3 e 4 ele fala isso. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Enquanto o peregrino ele seguia para Jerusalém, ele estava correndo estes perigos que eu comentei no início, de numa destas subidas, destas colinas, quem sabe escorregar o seu pé, quem sabe o seu pé vacilar, tropeçar em alguma pedra, cair, se machucar ou até mesmo ter alguma fratura. Mas é interessante que mesmo em um terreno escorregadio, difícil de caminhar, Deus ele nos sustenta pela sua mão poderosa. Eu acho maravilhoso, meus irmãos, que o salmista ele expressa a sua total confiança em um Deus que sabe de tudo o que acontece conosco, inclusive por onde nós caminhamos. E nós não podemos negar, meus irmãos, que nós temos inúmeras fraquezas. Se tem alguém falho na terra, é o ser humano. Se tem alguém que é extremamente frágil, somos nós. Tiago diz que nós somos tão frágeis que a nossa vida é como um vapor. De tão frágeis que nós somos. E para falar das fraquezas que nós temos, e não enumerar muitas, dá para falar das nossas fraquezas morais. Porque nem mesmo o grande apóstolo Paulo, ele passa imune a isso. E ele diz que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. Mas o mal que ele não queria fazer, isso ele fazia. São fraquezas. E da mesma maneira nós temos fraquezas espirituais.
Meus irmãos, nós somos um ser contraditório. Nós oscilamos entre altos e baixos. Há dias que nós estamos derrotando leões, mas há dias que nós fugimos ao menor ruído do mais pequeno animal. Há dias que nós estamos, parece que nas nuvens, e há dias parece que nós estamos prostrados no chão. Há dias que nós estamos nas planícies, e há dias que nós estamos nos vales mais profundos, desanimados, cansados, abatidos. Nós temos inúmeras fraquezas, mas eu louvo a Deus que Ele entende as nossas fraquezas. O Salmo de número 103, ele diz que o Senhor conhece a nossa estrutura, e Ele se lembra de que nós somos pó. Deus entende as nossas fraquezas, as fraquezas humanas, e além das nossas fraquezas que nós temos como seres humanos, nós ainda temos que enfrentar um adversário que luta conosco todos os dias para tentar nos derrubar, para tentar nos destruir, porque este é o seu papel. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas eu louvo ao nosso Deus, que está sempre atento para nos livrar da boca do leão, daquele que quer nos destruir, nos derrubar, nos abater. Esse Deus, Ele conhece a nossa estrutura, e se lembra de que nós somos pó, e por Ele ser onisciente, Ele conhece tudo ao nosso respeito, conhece as nossas fraquezas, sabe das astutas ciladas do diabo, e Ele, somente Ele, pode nos guardar, pode cuidar da nossa vida, porque Ele é um Deus onisciente. O nosso Deus, aleluia, é um Deus onisciente. E eu me alegro quando eu leio aquela história que está em 2 Reis, se eu não estou equivocado, que fala do rei da Assíria que armava emboscadas para surpreender o rei de Israel. Mas Deus sempre enviava o seu espírito para falar com Eliseu, e Eliseu alertava o rei de Israel, dizendo: não passes por tal lugar, por aquele lugar ou por aquele, porque o rei da Síria está preparando emboscadas para você. E com este alerta do Deus de Israel, da parte do profeta Eliseu, então o rei se desviava daquele lugar, se desviava de lá. Meus irmãos, o cuidado de Deus conosco é igual ao cuidado de um pai amoroso com o seu filho. Ele segura as nossas mãos para que os nossos pés não tropecem em pedras. E é interessante que no Salmo de número 91, o salmista escreve dizendo: aos seus anjos dará ordem para que o teu pé não tropece em pedra. Mas aqui no Salmo de número 121 não é anjo que está para nos guardar, é o próprio Deus quem nos guarda. É o próprio Deus que é o nosso guarda-costa durante a nossa caminhada. Meu irmão, você está guardado por um Deus que está 24 horas observando a tua vida, te auxiliando naquilo que você precisa para que o teu pé não tropece em nenhuma pedra. E não tem como negar, quando eu leio este texto, me vem claramente a imagem de um pai que segura o seu filhinho pela mão enquanto ele está dando os primeiros passos, que as suas perninhas ainda não estão bem firmes, e por vezes quando a criança está aprendendo a caminhar, ela tropeça, mas os braços do pai não deixam a criança cair no chão. E da mesma forma, meus irmãos, é Deus conosco. Ele é um pai amoroso que não quer ver os seus filhos no chão, prostrados, caídos. É por isso que o braço dele sustenta a nossa vida nesta caminhada. Ele está conosco, segurando as nossas mãos, para nos guardar.
para impedir que as pedras do caminho venham nos ferir, venham nos machucar. O seu cuidado é um cuidado amoroso, um cuidado sempre constante. E é por isso que vale a pena, meu irmão, servir a este Deus que cuida de nós, que conhece o nosso caminho e que está sempre pronto a nos segurar pela mão ao menor sinal de que nós vamos cair. Agora nós também temos nesta caminhada, nós temos a proteção de um Deus onipresente. E dos versos 5 a 8, o salmista vai escrever a respeito desta proteção. E é interessante nós entendermos que, por mais que Deus seja um Deus grandioso, tremendo, excelso, majestoso, que, como eu falei antes, está assentado em um alto e sublime trono, está assentado sobre o globo da terra. Este Deus que é tão grande, que está assentado em um alto e sublime trono, Ele também é o Deus que caminha comigo e contigo do nosso lado. Ele é um Deus onipresente. Ele é um Deus que diz que estaria conosco até a consumação dos séculos. E o salmista, ele usa a figura da sombra, dizendo que o Senhor é a nossa sombra, e sombra traz a ideia de proteção. Você consegue se desvencilhar da tua própria sombra? Você não consegue. Por onde você vai, a tua sombra te acompanha. Não importa onde você vá, não importa o que você faça, você pode parar, dar uma olhadinha e sair correndo para ver se a sombra fica ali, mas ela não fica, ela te acompanha. Deus é da mesma forma. Ele está te acompanhando todos os dias. Você não consegue, ou melhor, Deus não consegue te perder de vista, se posso usar esta expressão. Por quê? Porque Ele caminha contigo. Ele está todo o tempo ao teu lado. Ele está sempre conosco. Nós não fomos deixados sozinhos nesta caminhada. Nós não fomos deixados desamparados, não. Deus está conosco, está como sombra ao nosso lado. E por isso nós podemos descansar à sombra deste Deus que é onipresente. Ele está em todos os lugares e com todos os seus filhos e todos os dias. E é maravilhoso porque o salmista, ao entender esta grandeza de ter Deus ao seu lado, presente em todos os tempos, ele começa a fazer de forma poética alguns contrastes. E ele fala no verso 6, sol e lua, noite e dia, entrada e saída, agora e sempre, para dizer que Deus está do nosso lado, todas as ocasiões, seja de dia, seja de noite, tenha sol, tenha lua, você está saindo ou está chegando, Ele está com você em todo o tempo. Ele não consegue ficar longe daqueles que Ele ama, daqueles que Ele escolheu e colocou um propósito, uma marca, para levar ao céu. Ele não consegue deixar os seus filhos sozinhos. Esse é o Deus que nós servimos. Na parte onde o salmista vivia, naquela região o sol era muito forte. O sol escaldante do deserto, causticante, poderia trazer insolação sobre os peregrinos. E se fosse uma insolação excessiva, muita exposição ao sol, a um sol forte, poderia causar na vida deste viajante graves danos à sua saúde. E o viajante, ao longo desta trajetória, em meio a este sol tão forte, o que ele mais queria era encontrar uma sombra, porque a sombra traria refrigério e alívio para o seu corpo
durante a sua caminhada rumo a Jerusalém. E meus irmãos, falando de sol, é impossível nós vivermos a nossa vida aqui na terra sem experimentarmos o sol quente e ardente da provação na nossa vida. Deus, Ele não nos prometeu, meus irmãos, a isenção de prova, de lutas, de sofrimentos, de aflições. Caminhar com Deus não é caminhar como se você estivesse em uma redoma de vidro, protegido contra as intempéries da vida, não. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. As provas fariam parte da nossa caminhada. O sol arderia sobre a nossa pele. Mas é interessante saber que Deus, em meio à prova, em meio ao sol ardente do deserto, Ele sempre traz alívio, sempre traz refrigério, sempre traz sombra para amenizar o fogo ardente da provação nas nossas vidas. Nós estamos expostos muitas vezes à provação, mas Ele está conosco ali. A sua sombra por vezes sempre nos traz refrigério, alívio, e desta maneira nós vamos vencendo, nós vamos caminhando, nós vamos conquistando até chegar ao destino final, a terra prometida, a Nova Jerusalém. Mesmo na prova, meu irmão, se lembre de uma coisa: Deus é a tua sombra, Ele está contigo, Ele está ao teu lado. Mas o salmista também fala da noite, fala da lua, e o deserto é assim: durante o dia são altíssimas temperaturas, mas quando a noite chega, a temperatura ela cai bruscamente, e se o viajante estiver desprevenido, ele pode ficar doente, porque há um choque térmico muito grande, uma variação muito grande de temperatura, sem falar dos perigos noturnos, sem falar dos assaltantes, sem falar dos animais ferozes que poderiam atacá-los enquanto eles estivessem dormindo. E quando eu estava estudando e escrevendo a respeito deste texto, eu pude entender que, por vezes, meus irmãos, a noite para nós, parece que a noite traz alguns temores, traz alguns medos, traz alguns receios para nós. E quem nunca enfrentou uma noite escura? A noite em que a nossa alma parece passar pelo vale da sombra da morte. Quem nunca passou uma noite em claro, uma noite sem dormir, uma noite em lágrimas, uma noite preocupado, ansioso com aquilo que tinha para resolver, ou com alguma situação que parecia não haver solução aparente. E nestas noites escuras que passamos, eu quero falar sobre algo que muitas vezes nós experimentamos durante estas noites escuras, que é o silêncio de Deus, que é quando Deus fica em silêncio. Quem nunca enfrentou o silêncio de Deus? Eu já enfrentei várias vezes o silêncio de Deus. E você ora a Deus, e você ora com sinceridade, você derrama a tua lágrima, a tua alma diante de Deus, e parece que não tem resposta. Parece que as tuas lágrimas não tocam o coração de Deus. Parece que o teu clamor não chama a atenção de Deus. Deus está em silêncio. Parece que você grita e a única voz que você ouve, o único som que você ouve, são os ecos dos teus próprios gemidos e gritos na presença de Deus. Algumas vezes Deus fica em silêncio. E se tem algo que nos consome, meus irmãos, muito mais do que as circunstâncias difíceis que enfrentamos, é o silêncio de Deus. Porque passar por luta, por prova,
mas ouvindo Deus falar, dizendo que é conosco, que a luta vai passar, que a prova vai terminar, traz um alento para a nossa alma, e nós conseguimos resistir. Agora, passar por enfermidade, passar por lutas, por provações, por problemas, estar na igreja todos os cultos, jejuar, orar, chorar, clamar a Deus, fazer campanha, fazer propósito, e Deus não se manifestar, isso machuca a nossa alma, isso fere o nosso coração. Mas eu entendo, meus irmãos, que mesmo no silêncio, Deus continua conosco. Deus está conosco. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que o silêncio de Deus, ele grita mais alto em nossos ouvidos do que o ruído da tempestade. Mas eu aprendi que quando Deus está em silêncio, parece ser o momento que Ele mais está trabalhando para nós, e por nós, e em nós. Tem um livro do pastor Ron Mel, cujo título é Deus Trabalha no Turno da Noite. Sabe quando todo mundo vai dormir e fica aquele silêncio tranquilo? Deus está trabalhando. Você parece não ver nada acontecendo de diferente. Você clama, você luta, você chora, você ora. Parece que nada está acontecendo, mas saiba, Deus está trabalhando. Deus trabalha no turno da noite. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando. É por isso que Isaías, ele escreve dizendo que desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos ainda se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando por você. Deus está com você na caminhada, meu irmão. Se Deus está em silêncio, não se preocupe. Quer um conselho? Deite e durma um bom sono, porque enquanto você dorme, Deus está trabalhando. Para Deus trabalhar na vida de Adão e trazer Eva e trazer a mulher, Deus teve que colocar Adão para dormir. Enquanto Adão dormia, Deus projetava uma grande bênção para a sua vida, que era a mulher, que era uma companheira. Deus, Ele está trabalhando, mesmo que as circunstâncias pareçam dizer o contrário. Não se desespere, saiba que este Deus, que está em silêncio, Ele está trabalhando por você. Ele está construindo uma história de bênção, de vitória, e um final glorioso para a tua vida. Aleluia. Ele guardará a tua saída e a tua entrada. Isso refere-se às atividades diárias. Meus irmãos, nós vamos trabalhar e nós passamos o dia correndo, envolto em tantas atividades. E quantos livramentos Deus nos concede, nós não vimos, não compreendemos, não entendemos, mas Deus, Ele está conosco em todo tempo, todos os dias nos trazendo livramento, nos trazendo escape, nos trazendo providência. É por isso que o salmista diz: Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Quando você sai, quando você volta. Quando nós saímos rumo a Canaã, a Jerusalém celestial, desde a nossa saída por este caminho até a nossa entrada lá em Jerusalém, Deus estará conosco, nos guardando, nos protegendo, nos guiando, nos levando em triunfo, porque o propósito dEle, o plano dEle é nos levar até lá em segurança, guardados, protegidos e vitoriosos. Meus irmãos, olha, vencer a enfermidade,
ter um bom trabalho, alcançar uma casa, um carro, eu sempre digo, é muito bom, é válido, é uma bênção. Se Deus nos der, glória a Deus por isso. Mas o propósito maior de Deus não é dar casa, não é dar carro, é dar o céu. E é o céu que nos basta, meus irmãos, porque tudo aqui na terra é passageiro, por mais que seja necessário. Mas o propósito maior que Deus tem conosco é nos levar para lá, é nos levar para o céu, é nos levar para a sua presença e nos receber em glória, para que nós estejamos sempre com este Deus, sempre com este Senhor, lá na glória, lá na Jerusalém celestial. E o verso 8 termina com o salmista escrevendo: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eu coloquei aqui na conclusão que quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós recebemos um seguro de viagem. Esse seguro de viagem, ele, nas suas cláusulas, diz que nós temos a proteção deste Deus, desde o dia em que nós aceitamos a Cristo como Salvador, até o dia em que nós chegarmos ali no céu. Meus irmãos, nós não caminhamos sozinhos na terra. Muitas vezes pode parecer que sim, devido a este silêncio de Deus que eu comentei. Mas o Deus que nos chamou, Ele tem um propósito e Ele não falhará em cumprir o seu propósito. Esta cláusula, este seguro é irrevogável desde que nós permaneçamos no caminho em que nós devemos andar. Nós estaremos protegidos, guardados, porque este Deus nos levará em segurança por este caminho até o céu de luz, até a glória, até o lugar que Ele foi preparar para nós. Nós temos esta esperança e nós temos esta confiança de um Deus que está sempre conosco, um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Um Deus que não te deixa por um segundo, por um minuto sequer. Esse é o Deus que nós servimos. Eu te convido a se colocar de pé nesta noite. Meus irmãos, quando nesta caminhada parecer não haver mais saída, não haver mais solução, lembre-se que você tem um Deus que é onipotente. Esse Deus tem todo o poder. Esse Deus, Ele, além de ter todo o poder, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. A palavra do Senhor no Salmo de número 139 diz que o Senhor conhece o nosso assentar, o nosso levantar, e que de longe Ele entende os nossos pensamentos. Deus conhece até mesmo as tuas expressões faciais. Você não precisa nem falar uma palavra, antes mesmo da palavra chegar na tua boca, Deus já sabe o que você vai dizer, o que você precisa, e por isso Ele tem provisão, providência, cuidado para a tua vida. Como é maravilhoso nós sabermos disso, meus irmãos. Nós sabemos que maior é aquele que está conosco. Nós não precisamos temer os assaltantes do caminho e trazendo para nós as investidas do diabo que veio para roubar, matar e destruir, porque nós temos um Deus que é conosco todos os dias, todo o tempo, em todas as horas, 24 horas Ele está conosco, Ele nos guarda, Ele nos protege. É um Deus de perto e Deus de longe. É o Deus das montanhas e dos vales. Para Ele não há distância que Ele não possa transpor. Não há problema insolúvel que Ele não possa resolver. Não há vida irrecuperável que Ele não possa dar uma solução. Não há casamento que não possa ser restaurado, porque este Deus,
Ele tudo pode, Ele tudo conhece, e Ele está sempre conosco. Oh meu Deus, como é maravilhoso nós sabermos disso. Como é maravilhoso nós sabermos que Deus está conosco, que Deus é o nosso socorro, que Deus está conosco em todo o tempo. Sabem aquela canção, Eu Creio em Ti? Essa, está em sol, Sérgio? Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, parece que é o fim. Quando o vento está revolto, não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em Ti, eu creio em Ti, eu olho pra Ti, espero em Ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar. E eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de Ti, eu cuido de Ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Aleluia, glórias a Deus. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois na tua vida cuido eu cuido de Ti.
Esse Deus cuida de você, meu irmão. Esse Deus está comprometido com a tua vida, com a tua causa, com a tua situação. Ele cuida de você. Vamos orar? Vamos agradecer a este Deus. Se você tem algum problema insolúvel, se você está com alguma situação, ou quem sabe você está enfrentando o silêncio de Deus, e você está quase perdendo as esperanças, saiba que Deus cuida de você. Mesmo quando você não vê mudança, mesmo sem você ouvir a sua voz, saiba que Deus está trabalhando por você. Nós vamos orar também pela Marilda, irmã Marilda Pereira, está entre nós, está ali. Venha cá, minha irmã. Nós vamos orar pela irmã Marilda. Ela estará passando por cirurgia nesta quinta-feira, dia 12 de outubro. Eu pediria aos presbíteros, pastores, obreiros, que descessem ali, ungissem a irmã Marilda com azeite, com óleo, e nós vamos clamar para Deus fazer um milagre, e mesmo que for através dos médicos, mas que tudo dê certo, que Deus possa fazer um grande milagre na sua vida, amém? Vamos agradecer a Deus. Senhor meu Deus e Pai, nós te louvamos nesta noite, ó Pai, pela tua palavra, Senhor, que ministramos, que falamos nesta noite. Ó Deus, tu és um Deus que cuida de nós, que está conosco, que conhece todas as coisas e que tem todo o poder. A tua palavra diz que não há impossíveis, ou nos faz entender que não há impossíveis para ti, Senhor. Deus entra com providência nas situações e circunstâncias que por vezes nos encurralam, nos oprimem, nos entrincheiram, ó Deus. Pai, tu tens todo o poder para fazer milagre, para trazer, ó Deus, a saúde, a restauração, a recuperação, ó Deus, a quem precisa. Também nós oramos pela irmã Marilda, Senhor, que passará por uma cirurgia nesta quinta-feira. Deus, estende as tuas mãos, usa as mãos dos médicos, ó Deus, para que o milagre aconteça, para que a cura aconteça, a restauração aconteça, Pai, e o teu nome, ó Deus, seja glorificado através da vida da tua filha. Pai, a nossa oração assim. Se também há pessoas enfrentando, ó Deus, um silêncio, se há pessoas enfrentando noites escuras, ó Deus, tu és o Deus que traz consolo para a alma, refrigério, alívio, Senhor. Tu tens bênção para o teu povo. Abençoa os teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.